Já agradeci aos nossos visitantes e eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos hoje sobre um tema que muitas vezes a gente meio que fecha os olhos para a realidade que nós estamos vivendo. Eu queria perguntar para os irmãos como é que os irmãos acham que se encontra atualmente a questão da espiritualidade dentro da Igreja de Jesus Cristo. Como é que está a questão da espiritualidade dentro da igreja em Poços de Caldas, Minas Gerais, no Brasil e até não dizer, por que não dizer, no restante do mundo? Será que as igrejas estão sendo movidas por uma espiritualidade verdadeira, legítima, sincera? O que move as pessoas a saírem de casa e virem à igreja? O que faz com que muitas pessoas agora, ao invés de assistir um programa de televisão, acessem o Facebook, o YouTube ou as outras redes sociais e assistam um culto em suas casas, né? Quantas e quantas fotos eu recebi de membros da nossa igreja reunidos no sofá e assistindo o culto via televisão, uma Smart TV. O que move a cada um de nós a fazer isso? Qual é o intuito do nosso coração? São perguntas que considero extremamente relevantes para o momento que nós estamos vivendo. A gente tem vivido, na realidade, um momento de profunda superficialidade da espiritualidade cristã. A gente vê com muita tristeza igrejas que cada vez mais se aproximam ao modelo de empresa. Igrejas com metas financeiras de membro, como se fosse o ser humano fosse um número, né? Igrejas que são movidas por estatísticas. Igrejas que proporcionam uma relação com a sua membresia de um fast food, né? Você vai lá e come rapidinho alguma coisa espiritual e que negociam a soberania de Deus. A gente tem visto com muita temeridade e tristeza o evangelho sendo barateado de tal forma que muitas pessoas consideram que Deus está ao seu serviço. É Deus que está a seu serviço. Eu brinco que nós estamos caminhando de tal modo nessa direção que creio que muito em breve igrejas farão avaliação de desempenho de Deus. Né? Senhor, nisso aqui o Senhor tirou um 9. Né? Só pode melhorar, todo mundo pode melhorar. Eu tive uma vez um chefe que na avaliação de desempenho ele falou assim, eu não te dou 10 porque 10 só eu tiro. Né? Então 9 é a sua nota máxima. Quando você tiver um 9, entenda que você está muito bem. Então acho que tem gente que faz assim com Deus. Eu acho que isso tem levado a um relacionamento doentio e que não espelha o que a igreja deveria ser. A igreja, em alguma medida, deixou de espelhar, deixou de ser aquilo o que ela deveria ser quando criada por Jesus Cristo. É necessário que a gente repense os nossos caminhos para que a gente não se afaste de forma definitiva daquilo para o qual fomos chamados. Nessa caminhada desse questionamento, eu acho que a gente deveria, primeiramente, antes de definir o que a igreja é ou deve ser, eu gostaria de conversar com os irmãos, em primeiro lugar, o que ela não é. Porque tem havido muita confusão, pessoas que deturparam ou que têm uma imagem distorcida daquilo que a igreja é. Então vamos ver primeiro o que a igreja não é. Preste bem atenção. A igreja não é um clube. A igreja não é um clube. Se fôssemos, nós seríamos um clube péssimo.
Porque quem já foi aí na Caldense, nos outros clubes que tem piscina, tem sauna, tem ping-pong, academia, tem um punhado de coisa para você fazer. Né? Um centro de entretenimento com excelência. Nós não somos um clube. Nós não estamos aqui para entretenimento. Nós não estamos aqui para apaziguar uma necessidade social nossa. Igreja não é um clube. Igreja também não é uma ONG. Né? Nós estamos distribuindo, estou convocando os irmãos para a gente distribuir cestas. Eu acho que é função da igreja. Mas igreja não é uma ONG. Com uma finalidade específica social. Não é. Igreja não é um centro de autoajuda. Queridos, me estarrece ver livros cristãos centrados na questão da autoajuda. Tirando completamente a centralidade de Jesus Cristo no seu conteúdo e colocando o desejo do ser humano, fazendo como que a igreja se fosse um centro de autoajuda. E a igreja não é um centro de autoajuda. A igreja não é uma empresa. Não é. Nós temos aqui um CNPJ, né? 204, 127, eu sei até de cor. Tanto nota fiscal que a gente tira aí para a igreja, sei até de cor. Apesar de sermos um CNPJ com inscrição direitinho, com registro, da qual eu sou o presidente, sou o pastor e presidente dessa instituição, mas nós não somos uma empresa com a mesma natureza que as outras do mercado estão. Nós não visamos o lucro. Ou melhor, as igrejas não deveriam visar lucro. Igreja não é um centro educacional. Prestem bem atenção, meus queridos. É notório a capacidade que o Evangelho teve na história da humanidade de transformar a educação da humanidade. De promover justiça, de promover avanço. Não sou eu que estou falando, são estudiosos não cristãos que falam isso. Onde o Evangelho entra, existe um crescimento educacional muito grande. A leitura da Bíblia, os irmãos, não sei se os irmãos sabem, a primeira Bíblia impressa que nós tivemos por Gutenberg, ela forjou a língua alemã e a literatura alemã até os dias de hoje. Tal a sua influência, não somente na Alemanha, mas em todo o mundo. Mas igreja não é, por finalidade, ser um centro educacional. A minha pergunta, então, para os irmãos continua a ser: o que é igreja, então? Não há nada errado em ser uma dessas instituições, não há nada errado em ter um clube, não há nada errado em fazer parte de uma ONG, não há nada errado em autoajuda, em empresa, num sistema, numa empresa, numa instituição que visa educação. Não há nada errado nessas instituições, mas igreja não é nenhuma delas. O que é igreja então, meus queridos? Por que saímos de casa e viemos para cá? Por que não estamos em casa aproveitando o convívio social da nossa família? Igreja, prestem bem atenção à definição que eu dou. É uma reunião de pessoas que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E que por Ele e para Ele estão dispostas a viver. Igreja é um povo que quer ser parecido com o caráter de Cristo Jesus na forma de ser e agir. Um povo que devota sincera adoração para com aquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino maravilhoso da sua luz. Igreja é a noiva de Cristo. Igreja é um corpo com muitos membros que tem um objetivo, o de fazer a vontade do Pai, de adorá-lo e de fazer com que outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador possam conhecê-lo e possam adorá-lo.
Isso é igreja. E muitas vezes a gente percebe com certa tristeza que a igreja perdeu ao longo da sua história essa essência da sua existência. Nós estamos aqui, meus irmãos, para louvor da glória de Deus. Como diz o texto que está projetado, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta à igreja em Éfeso, também dá uma orientação. Efésios 1, 11 e 12 diz o seguinte: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, ele está falando para a igreja, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos o quê, meus irmãos? Para o louvor da sua glória. A igreja tem uma função, é louvar e adorar a Deus. Não somente quando estamos juntos, mas principalmente quando também não estamos juntos. E a gente tem como missão fazer com que aqueles que ainda não conhecem a Jesus, a levar essa mensagem, para que eles também possam ter uma vida que louvem a Deus. É para isso então que precisamos reconstruir o conceito do qual deve ser a nossa mensagem, de como a igreja deve agir, pensar e viver. E diante dessa percepção dessa mensagem, me vem à mente a figura da cruz, a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, muitas vezes, ela é muito mal interpretada e entendida na atualidade. A cruz de Cristo representou uma escolha, um caminho, meus queridos, que Cristo decidiu de forma deliberada, de forma espontânea, consciente, trilhar o caminho da obediência ao Pai, para que a minha e a sua vida fosse restaurada. Para que a minha e sua vida fosse restaurada através da cruz, existe uma mensagem nela, a mensagem da obediência. E aí, a questão da obediência, meus irmãos, entra uma das grandes questões do cristianismo que abala a atualidade. Principalmente em uma sociedade pós-moderna que nós vivemos, onde nada mais é proibido, tudo é permitido. Eu tenho a minha razão, você tem a sua razão, e a gente caminha juntos nesse caminho, nessa direção. Na realidade, parece uma contradição a gente falar de obediência, principalmente porque a gente tem percebido, meus queridos, o conceito de liberdade sendo contaminado até mesmo dentro da igreja. E um texto que é muito utilizado é João capítulo 8, verso 31 e 32. O conceito de liberdade parece haver uma contradição em obediência. Parece que são caminhos opostos, que não podem se harmonizar dentro do mesmo conceito. Prestem bem atenção. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão, o que, meus queridos? Os meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Daí um recorte desse texto, sem o seu devido contexto, a entender que o cristão é livre para fazer o que quiser. Mas o mesmo Jesus Cristo mostra, através da sua palavra, em 1 João 5,3, através do apóstolo João, o seguinte:
porque nisto consiste o amor a Deus. Em fazer o quê, meus queridos? Em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Liberdade, queridos, é um dos objetivos mais caros que todo ser humano tem. Todos querem, desde a infância, conquistar sua liberdade para poder tomar as suas próprias decisões. Queridos, eu não me esqueço quando era adolescente, eu queria fazer 18 anos. E parecia que chegava o ano 3000 e eu não fazia 18 anos por nada. Tal a minha ansiedade, porque eu achava, quando eu fizesse 18 anos, eu teria total liberdade. Lê do engano, né? Lá em casa, a regra do papai e da mamãe é a seguinte, é a mesma que eu uso lá em casa com meus filhos, né? Minha casa, minha regra. Eu descobri que eu só mudei de data de aniversário, da idade, mas não tinha liberdade de fazer o que eu queria. Queridos, a gente tem o conceito que obediência está ligada a um fardo. A um fardo pesado que temos que carregar enquanto não podemos nos livrar deles. É por isso que nós queremos tanto ser livres. É por isso que queremos ter as nossas próprias escolhas, trilharmos os caminhos que eu quero para a minha vida. De preferência, eu quero trilhar caminhos, sem ter que dar satisfação a ninguém das minhas escolhas. Quem tem filho adolescente, sabe o que eu estou falando aí. Esse conceito está tão entranhado em nossa sociedade, em nossa mente, que chegou até as nossas igrejas. E como eu disse, meus irmãos, hoje a gente tem cristão que acha que é livre para fazer o que quiser. Que ninguém pode impor limite à sua liberdade. E chegam a declamar, sabe pouco Bíblia, mas esse texto eles sabem, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso assistir o programa que eu quiser. Eu posso falar o que eu quiser. O que eu quiser fazer, eu posso fazer. Estes conceitos, tanto de liberdade quanto de obediência, meus queridos, estão distorcidos em nossa mente. E é isso que eu queria chamar a atenção para os irmãos. O pecado, meus irmãos, maculou a nossa capacidade de discernimento. A gente não consegue enxergar com naturalidade e com uma perspectiva bíblica o que é ser de fato obediente e o que é de fato ser livre. O verdadeiro conceito de liberdade está justamente no fato de que em Cristo Jesus, presta bem atenção, em Cristo Jesus, eu e você somos livres, absolutamente livres do jugo do pecado e temos então a plena e total liberdade de escolhermos o caminho da obediência ao nosso Deus. Presta bem atenção. Em Cristo Jesus, eu e você temos a liberdade de escolhermos livremente. Essa é a liberdade de nos colocarmos submissos à soberana vontade de Deus sobre as nossas vidas. E esse foi o problema que atingiu Adão e Eva. Não queiram pensar os irmãos que o problema deles foi comer do fruto proibido. Não foi isso. Ele se manifestou quando eles desobedeceram a Deus comendo fruto. Mas o que de fato eles queriam dizer é o seguinte: Deus, eu quero liberdade para fazer as minhas escolhas. Eu quero liberdade para tomar sobre as minhas mãos a direção daquilo que eu quiser fazer. Eu não quero ser obediente ao Senhor. E lembremos-nos que eu e você estávamos sendo representados lá em Adão e Eva, cada um de nós. Toda vez que nós pecamos, nós estamos falando para Deus: Deus, eu não acho que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, eu quero fazer a minha vontade.
Eu quero usar a minha liberdade para negar aquilo para o qual eu fui criado. Que liberdade é esta, meus irmãos, de fazermos o que quisermos se nós não somos deuses? Nós somos seres criados e criados à imagem e semelhança de Deus. É isso mesmo, o pecado então maculou a criação de Deus e o propósito para o qual cada um de nós foi criado. E esse pecado nos fez escravos deste mundo, desta ordem mundial, que nos afasta cada vez mais da nossa verdadeira humanidade. Ser um verdadeiro ser humano em sua plenitude é, na realidade, ser igual a Cristo. Cristo foi o estereótipo máximo do que a gente pode ter sobre a humanidade. Ele se alegrava na liberdade que tinha. Ele se alegrava em obedecer, e obedecer de todo o seu coração à vontade soberana do Pai. Eu queria convidar os irmãos a ler um texto que muitas vezes ele é mal interpretado e compreendido pela igreja contemporânea, e na realidade pouco lido, porque ele toca num assunto meio espinhoso. É Romanos capítulo 6, a partir do verso 15. Olha o que Paulo nos ensina nesse texto tão precioso, meus irmãos. E então? Perguntando, né? E então? Se fosse mineiro, Paulo, uai, né? Vamos pecar porque estamos debaixo da lei? Vamos pecar porque não estamos, debaixo da lei, mas debaixo da graça? É isso mesmo que vocês estão falando? Igreja em Roma. Que por estarem debaixo da graça, podem fazer o que quiserem? Qual que é a resposta de Paulo à sua pergunta? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram o quê, meus queridos? Escravos da justiça. E aí você fala assim, eu não sou escravo. E a gente não consegue entender a profundidade desse texto. O que Paulo está falando é o seguinte, queridos, aqueles que não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, estão condenados, estão mortos espiritualmente. E em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, a vitória dele sobre a morte, ele nos comprou. Ele nos comprou e nos comprou por alto preço. Então nós pertencemos a Ele. E Paulo usa essa expressão de escravo justamente para nos chocar. Prestem bem atenção, você não é neutro neste mundo. Muita gente gostaria de dizer, não, eu não quero ser nem de Deus e nem do mundo. Não existe essa possibilidade. Ou somos de Deus e a Ele obedecemos de todo o nosso coração e alma, ou somos desse mundo. É um grande engano aqueles que pensam que podem ter um caminho de neutralidade. Isso não existe. O que precisamos entender é que o ser humano está diante de dois caminhos. E ele tem a liberdade de escolher a qual ele irá trilhar. E a palavra de Deus diz que existem dois caminhos. Um é o quê? Largo. É o caminho da pseudo-liberdade que as pessoas acham que tem neste mundo. Mas o outro caminho, a palavra de Deus nos diz que é o quê? Estreito. O caminho que nós entendemos que nós pertencemos a Cristo,
fomos comprados e lavados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Como eu disse, meus amados, temos então que resgatar, como igreja de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, que representa a escolha que Cristo fez, a escolha do caminho da obediência. Eu queria então ler um texto que representa um pouco essa verdade, em Lucas capítulo 4, verso 1 a 13. O texto está projetado, diz o seguinte, o texto é um pouquinho longo, mas eu acho que compensa, muito conhecido, mas eu acho que a gente compensa refletir um pouquinho sobre esse texto nessa perspectiva. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se você é o Filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. O diabo, então, o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha o Senhor à prova o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Querido, o diabo propõe para Jesus o caminho da desobediência, o caminho do atalho para ser Messias. É como se o diabo falasse assim, para que passar pela cruz? Para que passar por todo sofrimento, humilhação? Vamos fazer um acordo aqui e eu cedo a você esse direito e está tudo resolvido. Sem sofrimento, sem angústia, sem dor, sem humilhação. Transformar o pão, pedras em pão, saltar do templo e ser amparado pelos anjos, receber autoridade política e financeira sobre todos os reinos e nações, era tudo o atalho que Jesus precisava para se tornar o Messias sem passar pela cruz. Eu creio que se Jesus tivesse cedido àquelas tentações, rapidamente uma multidão de seguidores estariam atrás de Jesus. Gente faminta encontrando pão facilmente. Muitos encantados com seu poder sobre anjos e com seu governo mundial estabelecendo novas ordens políticas, econômicas e sociais dentro da humanidade. Mas este não era o plano de Deus. O reino de Deus, o reino que Ele quer implantar entre os homens, precisa primeiro estar dentro dos nossos corações. Esse reino, entre tantas figuras que são usadas na Bíblia, é representado, por isso nós lemos Mateus 13, como uma pequena semente, que ela vai crescendo, crescendo, e quando estabelecido, torna-se uma árvore frondosa, onde todas as aves dos céus vêm fazer ali seus ninhos. Este reino não é imposto, ele é aceito. Este reino não há negociatas, não se estabelece pela força, pela espada. Ele se estabelece através de corações alcançados, consequentemente transformados. Jesus, sendo o próprio Deus, queridos, escolheu de forma deliberada
consciente o caminho da submissão, o caminho da obediência. Não há outro caminho para aqueles que querem ser chamados cristãos. E o texto que fala mais aos nossos corações, sem dúvida nenhuma, um dos textos mais belos de toda a palavra de Deus, é Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso 11, que fala, Paulo relatando este conceito à igreja em Filipe, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo foi o que, meus irmãos? Obediente até a morte e morte de cruz. E aí Paulo demonstra de forma maravilhosa a consequência desta obediência de Jesus Cristo, não somente para nós, mas para com o próprio Jesus Cristo. E Paulo completa o texto falando assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus queridos, a cruz não foi apenas um sinal doloroso para o nosso Senhor. Não, representou muito mais do que isso. Uma escolha consciente, deliberada, de obediência. Quando Jesus nos chama para segui-lo, ele afirma de forma bem clara: se alguém quiser acompanhar-me, faz o quê? Negue-se a si mesmo e faz o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Observem que sem esse caminho, sem essa escolha, não é possível ser discípulo de Jesus. Não é possível ser discípulo de Jesus com suas próprias vontades, com seus próprios desejos, achando que é dono do seu próprio nariz e que está isento da vontade soberana de Deus sobre a sua vida. Se você quiser viver assim, tudo bem, mas não assuma a responsabilidade de falar: eu não sou cristão. Assuma, como o jovem rico assumiu quando Jesus Cristo impôs a ele a condição para ser discípulo dele. Aquele jovem rico olhou para dentro do seu coração: você não estou disposto a pagar esse preço. Assuma de forma deliberada que fala assim: esse preço é muito alto para mim. Eu não estou disposto a negar a minha vontade e colocá-la debaixo da soberana vontade de Deus para com a minha vida. Não se diga cristão se você não estiver disposto a negar a si mesmo, a tomar a cruz e segui-lo. A razão disso, meus queridos, é clara. Se o caminho de Jesus Cristo foi de ser um servo obediente, uma obediência até a morte, o meu e o seu não pode ser diferente. Por isso precisamos tomar a nossa cruz. E tomar a nossa cruz, meus irmãos, pode parecer um pouco algo abstrato, mas tomar a nossa cruz representa de forma prática o caminho de obediência que eu e você devemos ter para com a vontade de Deus soberana em nossas vidas. Lembremos-nos então do que Cristo nos libertou. Que o sentimento que houve nele deve haver em cada um de nós, é o que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2, verso 5. Não nos deixemos ser seduzidos por este mundo e pelo que este mundo nos oferece. Temos que ter o pleno entendimento e discernimento que Cristo fez, o que Cristo fez por cada um de nós. E as consequências do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário sobre as minhas vidas, sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando tem esse discernimento, meus irmãos, faz uma das afirmações mais interessantes que pode ter sido registrado na palavra de Deus. Em Gálatas,
capítulo 2, verso 20. Olha só o que Paulo fala, meus irmãos, e eu gostaria que você lesse esse versículo, considerando que isso é verdade também na sua vida. Fui crucificado com Cristo. Com Cristo eu matei o meu velho homem, a minha velha vontade. E aí Paulo fala assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim. Meus irmãos, o caminho da cruz é esse, é de crucificarmos o nosso velho homem, para deixarmos que a vontade soberana de Deus seja exercita em toda a plenitude em nossas vidas. O caminho que o mundo nos propõe, que nos ensina é: ame a si mesmo. Viva para si e para os seus interesses. Não é isso que o mundo nos ensina? Acumule o máximo que puder. É por isso que a gente vive diante de tanta injustiça social. Por isso que 1% da população humana seria capaz de acabar com toda a pobreza que existe na humanidade. Ame a si mesmo. Já Jesus Cristo, quando Ele nos fala para tomarmos a nossa cruz, negar-se a si mesmo e segui-lo, Ele nos ensina: ame seus inimigos. Queridos, como é difícil a gente amar muitas vezes as pessoas das quais nós gostamos. Porque no relacionamento a gente vai se esbarrando. A gente vai tendo os nossos desentendimentos, os nossos conflitos. Como muitas vezes é difícil amarmos quem a gente quer bem o nosso. Imagina amar aquele que é declaradamente o nosso inimigo. É assim que Jesus Cristo manda que eu e você façamos. O caminho do mundo, ser o mais importante, o maior e melhor do que os outros, é imposto à sociedade. No caminho de Cristo, melhor é ser o menor e servo de todos, estando inclusive disposto a lavar os pés do outro. Um dia eu quero fazer um sermão, meus queridos, só sobre aquele ato de Jesus de lavar os pés dos discípulos. Todas as implicações que tem ali para uma vida comunitária. Eu não sei se os irmãos estão dispostos a lavar os pés do outro. Mas é isso que ele quer dizer quando negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Queridos, podemos achar que o caminho que ele nos propõe é muito difícil. Amar os inimigos, orar pelos que nos caluniam, ser manso no mundo competitivo, humilde numa sociedade ambiciosa, não é difícil não, meus queridos, é impossível. É impossível. Concordo com os que estão achando que isso é utopia, isso é loucura. Nosso chamado é que tomemos a nossa cruz e sigamos a Cristo. Isso significa renúncia, obediência. E assim, aqueles que assim agirem, a graça de Deus vai se manifestando sobre as nossas vidas, moldando o nosso caráter, mudando a ótica com a qual nós enxergamos o próximo. A graça de Deus se manifesta de tal forma em nossas vidas que vai mudando a nossa maneira de ser, de agir, de pensar e de enxergar as situações. Mas para isso é necessário passar pela cruz, ser obediente. Só assim teremos liberdade de fazer a escolha que Jesus Cristo quer que façamos. Só assim poderemos ser verdadeiramente livres. Livres para fazermos a escolha correta, que é nos submetermos à soberana vontade de Deus.
Só assim a gente consegue entender que liberdade e obediência não são caminhos opostos, mas são caminhos complementares no cristianismo. Eles caminham juntos, paralelamente. Quanto mais obediente eu sou, mais livre eu sou. Quanto mais livre eu sou em Cristo Jesus, mais obediente eu sou. E aí a gente consegue descobrir que os mandamentos não são pesados. Porque a vontade de Deus é boa, o que é mais? Perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, conforme Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Querido, que igreja queremos ser? Que modelo de igreja a gente quer ser? Como nos apresentamos à sociedade? Com que autoridade falamos que somos cristãos? Será que estamos dispostos a vivermos a liberdade de ser obediente? Que Deus fale ao seu coração essa noite, para que a gente possa sair daqui, a começar em mim, mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus, para que possamos viver em plena liberdade da obediência de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez, Rosa, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Chegou ali no caminhar do culto, eu acho que não, é a primeira vez que vocês estão aqui? Deus abençoe a vida de vocês também, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês possam voltar outras vezes, viu? Deus abençoe. Queridos, eu gostaria de convidá-los a se colocarem em pé para orarmos, para encerrarmos o nosso culto. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Eterno e soberano Deus, obrigado, ó Pai, pelo privilégio que nós tivemos de prestar este culto ao Senhor. Ó Pai, declaramos aqui com fé e ousadia que esse culto foi exclusivamente para o Senhor, ó Pai, para o louvor da sua glória. E pedimos que o Teu Espírito aplique a Tua palavra aos nossos corações, de forma, ó Pai, que cada um de nós, ó Pai, a começar em mim, possamos experimentar a verdadeira liberdade que é ser obediente à Sua soberana vontade sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos faz uma igreja de pessoas que são parecidas com o caráter de Cristo Jesus, ó Pai. Nos faz uma igreja que está disposta a obedecer de forma alegre à soberana vontade do Senhor, ó Pai. Nos faz uma igreja que alegre o coração do Senhor. Que esta igreja seja motivo de riso em seus lábios, ó Pai. Muito obrigado por cada família aqui representada. Eu peço ao Senhor as Tuas mais ricas bênçãos sobre elas, ó Pai. E agora, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, esteja presente sobre a vida desta igreja, ó Pai. Paizinho, estaremos aqui presentes até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Boa noite.